Olá, povo. Oi, é temporal. Já cansei desse negócio assim, boa tarde, porque a gente tá tarde, deixa eu ver à noite. Não quero mais falar. Oi. Olá, como está, professor? Tudo bem? Tem muita coisa pra fazer, não tô afim de bater papo. Não. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo jóia? Estamos juntos aqui, Coruja, eu, Coruja, juntos para mais uma aula com você. Lamento que eu tenho uma voz forte. Se o pessoal for perguntar alguma coisa, desse outro lado. Deixa eu contar pra você. Inclusive, quando eu nasci, você chorou assim? O médico me deu aquele literal tapinha na bunda que ele dá, né, da criança. E quando ele deu o tapinha, eu fiz ai, ai. É? Eu já vi o Pitibitoca, era assim, esse ai, não era? Não. Bom, vai dar a tua aula. Eu já vi esse ai, como é que era mesmo? Ai, ai. A primeira fraldinha era de couro? Tá estranho esse ai, bicho. Mas também. Pessoal, boa tarde pra vocês. Na verdade, a gente tá assim, se você às vezes vazar alguma coisa do áudio, tem umas criaturas que saem daqui antes da gente, né? Não, que ficam assim, falando o Mussolini dá até pra respeitar às vezes, né? Às vezes. Hoje não. Aquela indecência do Elton Júnior, né? Ele já não era decente com cabelo, né? Aquele Tony Stark fora de forma. O que ele chamou a gente mesmo, né? Não vou falar, porque depois ele vai usar. Então, eu acho absurdo o negócio. Como é que é? Tony Stark? Porque a gente... Tony Stark fora de forma. A bola do estômago é pra dentro, é pra fora. Exatamente, Então tá, ó. Ele acredita que voa com armadura. Mas eles vêm vindo, ele vai tudo quanto é coisa, aquelas reuniões de quadrinhos. Você lembra aquele emoticon, isso, aquilo deles? Eles têm umas teorias. Ele vai sempre vestidinho de Homem de Ferro. Tem aquele cabelinho verde, aqueles negócios. Esse era outra. É uma graça. Botinha vermelha era outro troço. Eu vou ver o nome. Beleza. Bom, vamos trabalhar? Não, acho bom, né? Vou trabalhar então. Pessoal, Matemática Prova 2013, mais uma semana e pouquinho, a gente acaba 2013, vamos para a última daí. Esse rapaz sou eu, aquele rapaz é... Sou mim. Sou mim, Essa senhora eu não conheço, mas deve ser Giborte. Bom, tema de aula de hoje, porcentagem e projeção. Projeção é bacaninha, já caiu um monte de vezes. E porcentagem, regrinha de 3. Se bem que a Paula de vez em quando cheira. Não sei se o teu... Aliás, você estava reclamando agora há pouco, a gente não vai falar isso daqui na frente das câmeras, né? Mas o pessoal que monta às vezes as aulas... A Paula às vezes monta a aula e não tem reclamação nenhuma, porque as questões são maravilhosas. Só que ela pega um negócio assim, eu acho que ela está estudando física e matemática junto, que ela faz física. Daqui a pouco ela pega e tem um negócio assim que aparece uma vírgula, números decimais. Mas a vírgula estava no meio da oração, entendeu? Não tinha nada a ver. Então, às vezes, não tem muito a ver com o que está escrito ali, mas é isso, tá? Vamos lá. Questão 140 da prova de 2013. Isso aqui é legal. Isso aqui são usar conhecimentos de dona de casa. Então, assim, um comerciante visita um centro de vendas para fazer a cotação de preço dos produtos que deseja comprar. Beleza, professor, já li bastante, isso aí não serve para nada, então tica lá. Verifica que se aproveita 100% da quantidade dos produtos do tipo A, mas apenas 90% da quantidade do produto do tipo B. Ou seja, você vai comprar 2 produtos, seja lá o que for. Arroz, feijão, café, qualquer porcaria. Ó. Porcaria é... Não, tá bom, qualquer coisa. Diz que o pessoal fala que... E assim, o tipo A, tudo que você comprar na saca, no saco, na latinha, sei lá o que, você aproveita. Do tipo B, uma parte você joga fora e, na verdade, você só aproveita 90%. Sabe aquelas coisas assim que... Você nunca viu isso, mas... Aliás, você viu, mas você viu na Europa, viu em qualquer outro país assim que acontece muito. O pessoal troca a embalagem, deixa ela do mesmo tamanho, mas dá uma afinada em umas dimensões. Não, isso aqui não acontece. Não, isso é só na Europa, então, assim, França. Eu lembro até hoje que tinha umas pastas de dentro de 400 gramas quase. E hoje tem umas de 40, entende? Mas você vai ver o tubo, ela continua meio parecida. Mas isso que você trouxe justamente é uma coisa que aconteceu, principalmente falando em termos históricos, ali a partir do plano do Sarney. Né? Lembra o planejamento, o plano de congelamento do Sarney? Porque daí você o não primeiro podia aumentar plano cruzado. O preço. Então você teve o congelamento de preços, né? E as empresas, para burlarem o congelamento de preços, eles mudavam o tamanho da embalagem. O preço continuava o mesmo, mas só que a embalagem diferente permitia uma diminuição no produto que estava lá dentro. Era menos produto que estava lá dentro. Estou triste até hoje, porque assim, um dos melhores tênis que inventaram naquela época era um negócio chamado Rainha Vôlei Bernard. O tênis era bom pra caramba. Mas daí, como não podia aumentar o preço, ele ficou assim 2, 3 meses, daqui a pouco eles inventaram outro. Então eles iam trocando de nome, trocando o produto. Para justamente poder trocar o preço, porque um produto novo justificava um preço diferente. Só que ao mesmo tempo que justificava um preço diferente, você diminuía a quantidade do que tinha naquele produto. Graças a Deus hoje tem lei, né? Que o cara coloca assim, essa nova unidade aqui tem 40% a menos que a anterior. O tamanho pode ser o mesmo, se o cara não ler ele vai se enganar do mesmo jeito, mas pelo menos está escrito lá.
Só que ele tem que levar uma lupa junto, né? Porque o tamanho das letrinhas que dizem isso, com um microscópio ou lupa, ele lê. Mas tá, né? Pelo menos tá, né? Vamos lá. Esse comerciante deseja comprar uma quantidade de produtos, obtendo o menor custo-benefício. Para mim, esse negócio de menor custo-benefício é estranho. Eu sempre penso em custo-benefício como o melhor. Maior custo-benefício, menor, para mim é estranho. Não, sabe, a gente usa normalmente, eu sei que é um cálculo, mas se usa normalmente no dia a dia. Melhor, entende? Vamos lá. O menor custo-benefício. Bom, o menor custo-benefício significa o cara que vai custar menos pela mesma capacidade em cada um deles. O quadro mostra o preço em quilogramas. Ah, aqui tá legal ainda, ó. Isso aqui eu não tinha lido antes e eu ia ter que fazer exatamente isso. Em reais, a nossa moeda, de cada produto comercializado. Então olha que bonitinho. Produto A e B, arroz. Arroz do tipo A, R$1 o quilograma. Arroz do tipo B, R$1,70 o quilograma. Só que tem um probleminha, e ele já falou, ó, que desse cara aqui, você só aproveita 90%. De todas as criaturas do tipo B, se fosse direto assim, você vai falar assim, ah, esse aqui é mais barato, esse aqui é mais barato, esse aqui é mais barato, esse aqui é mais barato. Bom, o B é sempre mais barato, vou comprar tudo do B. Mas a gente lê o texto direitinho e do produto B, estranho, dando pigarro nos dois ao mesmo tempo. Tá, ó. Daí assim, suspeito. Dessa coisa, você aproveita só 100%, ou aproveita tudo, né? E aqui 90%. Vamos lá. Os tipos de arroz, feijão, soja e milho que devem ser escolhidos pelo comerciante são, respectivamente, qual que traz o melhor, a relação custo-benefício. Você estava vendo A, B, A, B, A, B, A. Isso aqui é esse negócio de... Você estudou biologia antes? É, que eu ia dizer. Eu troquei para uma aula de biologia, não sei. No final vai dar uma ervilha rugosa loira com olhos azuis. Sempre dá. Por causa do Mendel. Por causa do Mendel. O culpado disso é o Mendel. Então, assim, o que eu quero é saber, assim, qual é a melhor nesses pacotinhos. A parte legalzinha dessa história é que eu ia fazer exatamente... Eu sou um péssimo leitor, eu ia fazer exatamente o que eu vou fazer aqui, mas eu não tinha lido. Então, olha que bonitinho. Povo, para você saber qual é a melhor, é mais legal de você descobrir qual é o preço mínimo. Então, assim, acha o preço do grama. Então, assim, acha o menor preço possível do grama. Não entendi. Quando você pegou e falou assim, que nesse cara você usa todos os 100%, aqui você usa 1.000 gramas do pacotinho. Quando você fala que desse pacote você só usa 90%, então esse pacotinho aqui você tem de útil 900 gramas. Agora, olha que bonitinho. Se você dividir, por exemplo, R$2 por 1.000 gramas... E, na verdade, assim, se você quiser fazer a divisão e quiser sofrer pouco também, meu caro amiguinho Oswaldo de Souza, você não precisa dividir... A regrinha de 3 resolvi aqui? Resolve. É que eu sou vagabundo e a regrinha de 3 é muito trabalho, mas resolve. Você vai colocar assim, 1 quilo, 100% é igual a 1.000 gramas, aquilo faz a regrinha de 3. Mas eu sou mais vagabundo ainda, porque se você fizer uma proporção de 1.000 para 900, você pode ter uma proporção assim, de 100 para 90. Você pode ter uma proporção assim, de 10 para 9. Então, assim, de verdade, você pega e divide. É como se você dividisse isso aqui por 10, é mais ou menos, é claro que não é isso por grama, mas é como se custasse 20 centavos o grama. E esse cara aqui, você divide por 9, entendeu? Isso é o que a dona de casa faz. Na verdade, como sofria muito, agora ela vai no mercado e tem aquela plaquinha do lado. O preço de uma unidade desse produto custa. É que é exatamente o que a gente está fazendo. A gente está achando uma unidade. Então imagina assim, você vai lá e divide 1,70 por 9. 1 vezes 9, 9, para 7,80, 9 vezes 9, 81, 18. 8 vezes 9, 72, 8. Então esse cara aqui vai ser mais ou menos isso aqui. Então ali, se ali deu isso aqui, esse cara vai dar 0, 18, 18, 18. Então assim, se ali, aspas, cada unidade custava mais ou menos 20 centavos, aqui custa 18. Opa, no primeiro produto é legal que você compre do B, entendeu a ideia? Tá. É que dividir por 1.000 é fazer muito mais cálculo que não precisava. Sim, desnecessário. A hora que você for dividir essa coisa aqui por 10, por exemplo, é como se você achasse que a unidade dava 45. Daí você vai ser outro cara que divide por 9. Vamos aproveitar o quadro. Eu nunca faço de cálculo, sabe? Então aproveitar. Daí quando eu faço, não apaga. Não vai apagar, não. Isso aqui vai terminar depois com um quadro Rastafari, manja? 4 e 10 dividido por 9. 4 vezes 9, 36, 51. Essa coisa vai ficar o quê? Eu já tinha que ter colocado vírgula, então era 0. 5 vezes 9, 45. Então esse cara aqui, 45, 50. Isso aqui vai ficar 5 vezes 9, 45. Esse cara aqui vai ficar aproximadamente, se você dividir por 9, 0,455. Opa, aqui é 0,45.
E esse é um daqueles exercícios chatos que tem que fazer cálculo. Esse aqui é 0,455, então nesse caso é melhor você comprar o A. Imagine se tivesse dividindo por 1000. Olha que bonitinho, 3,80. Divide por 10. É como se cada unidade fosse custar 0,38. 0,35, divide por 10. Não, por 9, não, mané. Por 9, 4 vezes 9, 35. Esse aqui vai dar 3. 3 vezes 9 dá 27, para 35 essa coisa vai dar 8. Se fosse 9 vezes 9 dá 81, vai dar uns 38. Então essa coisa aqui, bom, olha que sacanagem. Bom, essa coisa 8 vezes 9, 72, 8. Vai dar 388. Então quando se dividir por 9 vai ficar 0, 3, 8, 8. 3, isso é um 3. Como aqui dava 0,38 e lá dá um pouquinho mais que 0,38, então é melhor você comprar o A. Entendeu o brinquedinho? 600. Mas é bem braçal essa questão, né? Justamente para te segurar e tu você ficar um tempo perdendo. Que você vai ver a outra. A outra você olha e marca a resposta. Então essa aqui leva 6 minutos e a outra leva 10 segundos. Esse é o tipo de questão, inclusive, é você de repente deixar para o final. E como assim? Mas aí que tem uma maldade, Oswaldo. Ela é uma questão fácil mais trabalhosa. Exatamente. Só que questão fácil não pode errar. Entendeu? Concordo com você. De repente, falou assim, gastei muito tempo, então faça depois. Aí depende do aluno. Sabe, uma vez eu briguei com o Marcos com esse negócio, sim, a gente saiu na pancada, ele ganhou, mas tudo bem. Não. Que nem ele falou assim, no dia da matemática e português, faça a redação. 99% dos alunos vão fazer a redação. Eu não poderia. Sim, Porque claro. eu vou lá, eu quero fazer matemática primeiro, eu enterro a prova de matemática, nunca mais eu faço. Aí entra uma questão de afinidade. Exatamente, também, né? Então eu gosto, vou lá, acabou. E daí eu levo mais tempo fazendo a redação devagarinho. Eu, por exemplo, como de humanas, eu acho que muitos que estão me ouvindo aqui também pensam assim, são de humanas, fugiriam disso que nem o diabo da cruz. Iríamos para a redação direto. Eu imagino os caras fazendo redação assim, bom... Querido corretor. Não, beleza, mas é bem isso. Então, assim, quem que eu faço primeiro? Conheça o teu jeito. Eu faço matemática. Eu faria... Aí você tem que ir pela tua afinidade mesmo. Entre a prova de redação e a prova de língua portuguesa, eu acho que eu faria a redação primeiro e deixaria a língua portuguesa depois. Tá? Sim. Bom, vamos lá. Povo, isso aqui daria mais ou menos 60 cêntimos. Se você dividir 5,30 por 9... 6 vezes 9 dá 54, daria 50 e alguma coisa. Então esse cara aqui daria 0,50 e alguma coisa que é menor. Bom, traduzindo, é melhor você comprar o B, o A e o B nessa ordem. Então não deu feijão, não deu rugosa, não deu nada lá. Ó que bonitinho, Baab. B-A-A-B. Mas eu tenho medo de cair um negócio desse. Cai aba, lá o cara já levanta no meio da sala e começa a cantar aquelas musiquinhas. Isso aqui é para enlouquecer, né? Aba. Os alunos nem sabem o que é isso. Mas não é da geração deles. Então, beleza, tá aí. Que nem falou Oswaldo, uma questão trabalhosa, mais simples, mais trabalhosa. Agora, olha a diferença. Quer ver? Assim, daí você pegou e levou 6 minutos fazendo aquela, porque assim, eu continuo dizendo a mesma coisa. O Enem é um vestibular e qualquer prova de vestibular nesse país tem 3 minutos para você fazer a questão com gabarito e tudo. Se você leva 3 minutos para fazer todas as questões e não fez nenhum gabarito, você vai entregar a prova em branco. Exatamente. Entende? Então, assim, o cara levou 6 para fazer aquele. Ele olhou isso aqui. A cidade de Guarulhos, São Paulo, tem o 8º PIB municipal do Brasil, além do maior aeroporto da América do Sul. Em proporção, possui a economia que mais cresce em indústrias, conforme mostra o gráfico. Está lá. Isso aqui é legal, né? Você viu que é legal que isso aqui não tem... Isso é bom para o Ibope. Você vê que essa coluninha aqui, que no caso vai ser um paralelepípedo, nem tem profundidade. Essa aqui ele já faz uma coluna, olha a profundidade, aquela ali já é maior. O troço que é... Sabe aquela assim... O meu candidato teve 1% dos votos, mas aquele que vai ganhar teve 2%. Assim, cara, eu acho que tem uma certa desproporção. Tem uma certa desproporção aí. Beleza? Mas vamos lá. Pessoal, então tá aí. De que nem o Oswaldo estava falando, você levou aquele tempinho para fazer. Agora, olha a pergunta. Analisando os dados percentuais, então essa coisa já está em porcentagem, embora eu não goste de percente, porque percente é inglês. Eu ia colocar percentual mesmo, que nós é brasileiro, certo? Os dados percentual do gráfico, qual é a diferença entre o maior... Bom, diferença, resultado da continha de menos, que nem falou o pessoal, ó, de menos, tá, ó. Daí a diferença, resultado da continha de subtração, entre o maior e o menor centro de crescimento. Bom, o maior é 60,52. O menor é 3,57. 7 para 12 dá 5, 6, 9.
acabou o exercício. Então, grite, esperneie, reclame. Pô, brincadeira, meu. Quando vai começar, termina? Exatamente. Vai ser bom, não foi? Foi. Então, é isso. Povo, é questão de bom. prova. Durou pouco, mas foi bom. Foi assim, foi importante enquanto durou, né? O que acontece? O cara que vai montar uma prova dessa, a gente espera, pelo menos. O cara montou a prova e falei, cara, essa questão ficou muito trabalhosa. O aluno vai levar. O que eu coloco agora na próxima? Marque X na questão pontilhada, que é para ganhar tempo. Ele vai lá e marca X, onde já está pontilhado, mandou ver. Então, o que você achou dessa? Essa estava tranquila. Essa nasceu morta, né? Essa o cara já tira foto, né? Já pouso assim para... Então, beleza, questãozinha fácil. Uma trabalhosinha mais bacana. Então, essa aqui é uma questão que eu gosto, questão intelectual, menos braço. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis, então, de uma certa cidade. Se já tem 200 pessoas na cidade, para mim tá bom. Se tem 200 hotéis, já é demais para mim. Daí, do qual foram anotados, né? Leia direito, ô mala. Os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Não entendi nada, é muita informação. Como é que é? Não, volta que nem eu entendi. Não, então vamos lá. É legal de fazer isso com o gráfico. Então, assim, foi realizado um levantamento dos 200 hotéis de uma cidade. Então, assim, o que o Oswaldo falou agora, sem querer, é bom. Isso aí é um conselho para quem faz a prova com um texto gigante. O que você já leu e não serve para nada, arrisque. Tá? Porque senão, assim, você se perdeu, e você sabe disso, eu vou continuar enchendo o saco. Cara, você vai fazer esse troço, vai ter gente tossindo na sala, vai ter o cara que tem tique nervoso. É importante destacar assim, isso não pode. Aí vem de novo, área de humanas e área de exatas, quer dizer, para a área de humanas é importante você ir sublinhando e destacando aquilo que tem que importante. Agora, quando você está pensando em cálculo, tira aquilo que não serve para nada. Eu não vi nada importante ali, só vi 200 hotéis. Tira então, aquilo que não presta para nada. Né? Mas daí assim, e por que você vai fazer isso daqui? Ou que nem você falou, que nem você vai sublinhar. Você vai fazer a prova, você vai ter um lock na sala de aula que vai ficar fazendo assim. Você vai ter outro cara... Sempre tem, não adianta. Você vai ter uma velhinha que vai pegar a tua assinatura, daí você está pensando, você está se matando, você assim, dá o dedo, filho, dá o dedo aqui, passa aqui, coloca aqui. Daí você fica... Tá, vai ter uma outra, quando eu fiz prova, tinha uma louca lá que em vez de colocar aquele relógiozinho digital, colocava assim, 8 horas e 50 minutos, ela fez um relógio analógico, ela desenhou os ponteiros. Daí cada vez que ela ia apagar, você escutava um negócio assim... barulho. Daí você olhava pra ela tipo assim, véia, eu vou ter que quebrar na saída, velho. Mas estava fazendo prova e queria silêncio. Então assim, é melhor estar concentrado. Vamos lá. Você não deve dizer esse tipo de coisa para os nossos alunos. Minha querida senhora idosa, caso a senhora sobreviva até o fim da aula, era... uma senhora idosa. Não pode se dizer isso. Véia, eu vou te espancar com o andador na saída. Cara, mas assim, eu queria fazer prova, era a prova da minha vida. Esse troço dá dinheiro, ele sustenta a minha família. Espancar com o andador. Eu ia tirar o andador dela, deixar cair e bater nela depois. Mas tem regra. Quando você vai fazer um concurso desse, tem regra. Eu lembro até hoje, eu apliquei prova de vestibular da Universidade Federal do Paraná há 15 anos. O cara falou assim, imaginando a cena de você batendo na véia com o andador. Não! Depois você vira, que eu vou bater dos dois lados, legal. Tchau, serei preso até o fim da aula, vamos lá. Certamente, eu vou junto. Espero que eles estejam na sala que não tem nenhum velhinho com andador. Não, pelo amor de Deus. Os valores, depois vai aparecer eu, que nem o nosso querido amigo jornalista no Doicode, enforcado no andador. Exatamente. Os valores das diárias foram... Bom, o que o nosso querido amigo Oswaldinho perguntou é assim, a criatura falou naquela coisa assim, que tem 200 hotéis na cidade. Esse disco tá lindo. E daí ele falou assim, que esse disco foi dividido assim, a porcentagem de cada tipo de hotel. Então assim, você vai ter 40%. E aliás, só para voltar então, como é que eu calculo 40% de alguma coisa? O Oswaldo falou em regra de 3, mas eu sou matemático vagabundo, eu fujo. Eu faço sempre que é de alguma coisa, de, do, da, é sempre multiplicação. Então 40%, já cortei um errado, agora vou cortar um daqui e um de lá, pronto. Vai dar 80 hotéis, então você tem 80 hotéis dessa classe. Quando você for calcular 25%, bom, tá na cabeça de todo mundo, 25% é um quarto, mas vamos lá, 25% de 200, você vai descobrir que tem 50 hotéis nessa classe. O que mais? Quando você for calcular essa coisa aqui, 25%, você vai descobrir que tem mais 50 hotéis nessa classe e 10% é só tirar uma casa, você tem 20 nessa classe. Então, aquela coisa que estava estranha, e isso é uma coisa, uma vantagem que o aluno do Enem tem.
ele vê a questão completa. A gente só vê uma parte, daí é legal ver e analisar o gráfico. Sim. Então ele viu lá, ó, aqui você tem o preço de cada um dos hotéis e aqui a quantidade. Então lá, olha que o hotel A apagou a quantidade. Eu adoro essa louca. Você conhece a louca? Essa aqui é a louca mágica, não é a lousa mágica. Então assim, ó, eu sei que 40% são 80 hotéis. Eu acho que existe uma perseguição em relação existe um complô contra você. Porque não acontece com mais ninguém, troço. Há um complô contra você. Acredite, Coruja. Eu acho que aparece alguma coisa em chinês ali escrito número de caracteres estolou. Fala. Sabe? Você é o nosso malvado favorito. Então há um complô contra você. É uma vingança da humanidade contra mim. Eu acho muito legal, continuo dizendo, eu acho muito legal que você seja o nosso malvado favorito e venha todas as aulas vestido de Minion. Gigante, né? Minion de tu. Ó, engraçadão. Então, assim, vamos torcer, vou colocar a caneta ali, que talvez seja isso que acontece. Você não vai me bater com o andador, né? Não, com o andador eu vou esperar você usar o andador. Então, assim, olha lá. O hotel do tipo A, custa R$200 o quartinho de casal. Vamos colocar a caneta aqui, que eu acho que essa caneta maldita que quando eu mudo que a parte. O B custa R$300, ó. B custa 300 pila. Essa questão é bem bacaninha, acho que foi uma das mais inteligentes que eu já vi no Neném. O C custa 400 manguber, ou seja, esse é aqueles que eu entro para tomar alguma coisa na beira da piscina, depois me misturo com a negada e saio correndo para o elevador, né? Ó. E o último, o D, é 600 pila. Esse eu só passo para tirar fotografia. 600 pila. Agora olha que coisinha bonitinha. Bom, já sei a quantidade, já sei quanto custa cada quarto, agora eu rezarei para que fiquem todos aí. O valor mediano da diária. Mediano é uma daquelas médias. Então, assim, só para lembrar, o que era mediano? Imagine que você tem uma distribuição, um hall, como diz o meu querido amigo Roberto aqui da casa. Você tem um conjunto de elementos em ordem. Quando você coloca em ordem... Na verdade, os caras escrevem errado isso aqui, escrevem crescente ou decrescente. Não é crescente nem decrescente, é não crescente ou não decrescente. Mas deixa quieto, um dia eu explico isso. É assim, se você colocar isso aqui em ordem, o valor mediano, basta você pegar o cara que está no meio, desde que o conjunto esteja em ordem. Não é nem crescente, não decrescente. É não crescente, não... Tá bom. Mas foi bom que você perguntou. Mas assim, quer ver? Porque às vezes você está fazendo... Se eu fizer um levantamento aqui, é quase certeza que vai acontecer isso. Você vai perguntar, quantos irmãos você tem? Daí o cara vai dizer assim, o outro vai dizer 1, 2, 3. Isso aqui não é uma ordem crescente. Porque quando você coloca em matemática que é a ordem crescente, ele tem que aumentar de um para o outro. Entendeu? Esse é o matemático muda o nome para não ficar errado. Entendeu? Então, assim, isso aqui é não decrescente. Ela só não está caindo. Só não está caindo. Mas às vezes ela aumenta ou mantém igual. Tá, entendeu? Entendi. Beleza? Agradeçam ao tio Oswaldo que tirou a dúvida de vocês. E foi só para tirar a dúvida deles, porque claro que eu sabia. Eu imagino, a gente treina antes aqui esse troço. É lógico que eu sabia. Por isso que ele estava olhando ali as respostas na tela. Não, mas ele estava olhando outra coisa. Ó. Pô, então o valor mediano. O único problema disso aqui acontece quando você pega um número par de elementos. Então você pega e coloca um conjuntinho que tem um número par de elementos. Daí você não tem o cara do meio, mas daí você calcula a média dos dois que estão mais próximos do meio. Daí você pegaria a média entre 2 e 3, que daria 2,5. Eu vou escrever assim, 10 minutos. eu leio. Ó. Daí, tranquilo? Desculpa aí. Não, a gente não deve dar informação que a gente está sabendo que nos mostraram uma placa com 10 minutos. Não. Isso é uma coisa que fica para nós. Isso é bom quando a gente é meio vesgo, entende? Que eu estou olhando o quadro e vendo assim. Não pode contar para os alunos esse tipo de coisa, entendeu? Não? Estou falando aqui em off para você, ninguém está nos ouvindo. Aí também, 600, 599, não, 599. Não deve dizer. Bom, pessoal, então assim, eu pego os dois do meio. Olha o que aconteceu aqui. Quando ele deu o preço dos hotéis, olha que coisinha mais bonitinha. O número de hotéis, o total de hotéis, era 200. Se você tem 200 elementos, você não tem o cara do meio, quando você tem um número de elementos pares. Então, o que vai acontecer? Quando você for calcular a sua mediana, Senhor, vamos ver se eu consigo apagar tudo isso sem apagar a página anterior, entende? Quando você for calcular a sua mediana, de verdade você deveria colocar o preço dos seus 200 hotéis. Então, aqui seria o A1 o primeiro, o segundo. Como a gente vai pular um pouquinho no caminho, aqui seria o centésimo. Agora 10 minutos, é brincadeira, ó. O centésimo, depois, aqui o centésimo primeiro, e lá no final, o duocentésimo. Então, na verdade, você deveria calcular o preço dos 200 hotéis, colocar em ordem,
Mas não precisa. Então, assim, ó, quem são os caras que estão no meio? O centésimo é o último da primeira parte e o centésimo primeiro é o primeiro da segunda parte. Daí o que vai acontecer? Olha que bonitinho. Como isso daqui é em ordem de preço, que ele quer calcular a mediana, qual é o preço disso aqui? 200. É o mais baratinho, está em ordem. Então, assim, os 50 primeiros vão custar 200. Então, se você fosse colocar em ordem lá, rezemos. Você colocar assim, 200, 200, 200, até o 50º. Depois, voltemos e rezemos. Olha que bonitinho. Já foi 200. Próximo valor, 300. Tem mais 50 hotéis. Então, o que ia acontecer com essa coisa aqui? O 51º aqui ia ser 300, 300, até o centésimo. O centésimo ia custar 300 pila. Daí você vai para frente, para trás e volta, parece um trezinho. Já fiz 300. Agora eu vou para o próximo em ordem. 400. Os próximos 80 custariam 400. Então você teria lá, para cá, filho, isso não mexe em nada para não acontecer nada, que o 100º seria 400 e até o cara de posição 180 seria 400. E os últimos 20 seriam 600, que é aquele que eu só passo para tirar foto. Então, não precisa colocar os 200 em ordem. Eu já sei que o último da primeira parte é 300, o primeiro da segunda parte é 400, então o valor mediano somos 2, divide por 2 e dá 350. Esse é um exercício, vai falar assim, esse é um exercício complicado. Esse é um exercício lindo, porque assim, se o cara souber a porcentagem rápido, ele faz. Se ele entender a ideia de mediana, porque assim, calcular mediana com meia dúzia de elementos é fácil, mas aqui ele tem que pensar o que vai acontecer. Ele tem 200 elementos, não tem meio, tem que pegar o final da primeira parte, tem que começar o primeiro e o segundo, então é um exercício bem bacana. E o valor mediano é 350 pila. E é o tipo de exercício que também mostra aquilo que a gente comenta a respeito das provas do Enem, né? Que elas não são feitas para saber, ela não quer saber o que você sabe, ela quer saber o que você faz com o que você sabe. Quer dizer, pegar o teu conhecimento de matemática e saber resolver aquele aspecto ali, aquela construção daquele problema em específico. Você sabe que muito vestibular já foi para esse lado do Enem. Primeiro que eles foram para esse lado do Enem, porque senão o vestibular ficava totalmente longe e começava a cobrança. Mas depois porque eles estavam acostumados. Você sabe disso, trabalho em cursinho há séculos, eu também estou brincando com essa coisa. Daí o cara chegava assim, tinha vezes, na década de 90, ao começo dos anos 2000, lá, que o cara decorava o tipo de questão. Sim, fórmulas. Vai cair isso, vai cair isso, vai cobrar isso, vai cair isso. Então, esse troço aqui é bem legal. E justamente possibilita você pensar as questões, né? E além delas. Bacana? Não tem como você ficar treinando isso. Nossa, essa vai levar os 10 minutos que faltam, mas vamos lá. Aliás, só para falar em vestibular, estranhamente, parece que um ano antes a Universidade Federal do Paraná tinha colocado uma questão parecida com essa. Ah, é? Um ano depois estava no Enem. Tava então, no assim, Enem. vamos lá. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar 2 postes de comprimento iguais a 6 e 4 metros. Estão lá os postes, ó. 4 metros, 6 metros. Essas duas criaturas são os postes. Eu nunca vi engenharia desse jeito, mas como eu não sou engenheiro, então ele quer, para firmar os postes, ele coloca um poste no meio aqui, tá? Então, assim, essa é a haste de sustentação. Daí, assim, a figura representa a situação real, no qual os postes descritos por AC... Imagina você trabalhando na Copel, ali, nossa companhia de luz. Vai lá pegar o AC! Vai pro poste A! É, isso. Corre pro poste C! E o poste BD, tá aí. E a haste é representada por EF, essa é a hastezinha. Para você sustentar os 2 postes, o energúmeno teve a feliz ideia de fazer isso aqui. Ele coloca um cabo de aço aqui e um outro cabo de aço aqui. E essas criaturas ficam puxadas de um jeito que se você puxar qualquer um deles, você tira os 3 do lugar. Beleza? Essa é a ideia. Vamos apagar meu exercício Rastafari? Por que alguns apagam, outros não apagam? Você conhece o exercício Mezzo? É que agora o pessoal resolveu facilitar com você, eles viram que você ficou um pouco triste. É lá dentro que eles operam, não, então? é lá dentro, é lá dentro. O esquema é lá dentro. Qual deve ser o comprimento da haste EF? Então, assim, olha que bonitinho. Eu acho que eu vou fazer no desenho mesmo. Pessoal, é o seguinte, só para comentar. Isso aqui é uma maldade, porque vocês não sabem o comprimento disso aqui que eu chamei de M, não sabe o comprimento disso aqui que eu estou chamando de N e não sabe o valorzinho desse X fofinho. Daí assim, isso aqui é uma ideia bem legalzinha do ensino fundamental. Esse triângulozão maior e esse triângulozinho pequenininho aqui são semelhantes, têm o mesmo formato e tamanhos diferentes. Se eles são semelhantes, eu consigo montar uma razão de semelhança, que é assim, a altura do pequeno está para a base do pequeno, assim,
como a altura do grande está para a base do grande, que são esses dois pedaços. Então vamos lá, xm 6m mais n. Eu fiz aqui, que bom. Obrigado, Paula. A Paula é um amor, porque senão nunca mais ia fazer esse troço. Então assim, eu estava preocupado. Então isso aqui ia ficar assim, altura dividido por altura, igual, não por base, igual altura dividido por base. O problema grave é o seguinte, Oswaldo, meus alunos escutam essa voz horrível minha, falando assim, se você tem mais do que uma incógnita, você precisa de mais do que uma equação. Como tem 3 letras ali, eu deveria achar 3 equações. Mas na melhor das hipóteses, eu vou fazer isso aqui. Agora você faz a mesma semelhança, só que no outro sentido. Olha que bonitinho. O teu triângulo pichotinho está assim. Altura x para a base n, desmaiou alguém. Altura 4 para a base m mais n. Como você tem, e isso aqui tem mais uma maldade que ele cobra. Então assim, esse triângulo pichotinho é semelhante a esse triângulo grandão. Aí tem mais uma maldade que ele cobra, é assim, pessoas que nunca gostaram de resolver sistemas sofrem um pouco com isso. Tem alguns chunchos para você resolver isso aqui. E um deles, para você sofrer menos, é o seguinte, isole o m mais n, já explico. Passa o m mais n para cá, o m para cá, então ó, esse m estava dividindo, passa multiplicando, tudo isso estava dividindo, passa multiplicando, isolei m mais n, já explico por quê. Nessa outra também, passe o m mais n para cima, passe o n para cá, e o x para lá. Um chuncho de matemática é o seguinte, às vezes você não consegue achar todos os valores, mas você acha um pacote. Então o que eu sei? Eu não consigo achar todos esses valores, mas eu já troco m mais n por um monte de coisa. Isso aqui é chamado de regra da comparação. É assim, você vai na feira comprar frutas, e fiz a fruta errada, ó. Daí você tem assim, que uva custa R$5. E você tem que nanana custa R$5. Em relação ao preço, o que essas duas criaturas são? Iguais? Iguais. Então é isso aqui que é o princípio da comparação. Se tudo isso aqui vale m mais n, e se tudo isso daqui vale m mais n, o que esses dois caras aqui são? Iguais. Então olha que bonitinho. 6m sobre x, ou é 6x sobre m, ou cavalo 6m sobre x. Vamos lá. 6m sobre x é igual a 4n sobre x. Olha que coisa linda. Corta o xx, isolo uma delas, passo 6 para cá, 4n sobre 6. Simplifica, m igual a 2/3 de n. Agora eu já achei uma das letras. Você não gostou, né? Você lembra que tinha uma questão bem rápida e o resto foi. Agora olha que bonitinho, povo. Depois de horas, daqui a pouco eles me mandam um tchau. Copie uma dessas aqui. M mais n é igual a 6m sobre x. Vamos lá. Vai para a próxima. M mais n é igual a 6m sobre x. Olha que coisa linda. No lugar do m, eu posso colocar 2/3 de n. Então aqui vai ficar assim. 2/3 de n mais n é igual. Aqui vai ficar 6m mais m é 2/3 de n e aqui é x. Trabalho para vocês fazerem em casa. Garanto, tá? A hora que você chegar, você gosta Atividade de casa. Bom, então tá. Eu vou colocar 3/3 aqui para ficar fácil. Vai ficar assim. 5/3 de n de um lado. Do outro lado vai ficar assim. 12/3 de n sobre x. Vai cortar o 3, vai passar para lá. Essa coisa vai dar 12/5, que o pessoal lá perto de casa chama de 2,4. Mas é trabalho braçal. Então, assim, essa é uma daquelas criaturas. Esse exercício, nesse caso, era aquele que você pode errar. Se você não vai fazer medicina, não vai reagir, ele é um cara mais trabalhoso. Beleza? Sobreviveu? Beleza. Sobrevivi. 5 minutos, como diria o Elton, depois que ele fica vendo muito aqueles negócios de Enterprise. Então, 5 minutos. Tá bom? A gente já volta. Vida próspera e longa. Vida próspera. 5.